Quando pensamos na Coreia do Sul, quase sempre imaginamos um lugar cheio de brilhos, músicas animadas e pessoas super elegantes andando por ruas iluminadas. Parece até um daqueles mundos perfeitos que a gente vê nos desenhos. Mas, quando alguém decide abrir a porta que fica atrás desse cenário tão bonito, descobre uma Coreia bem diferente da que aparece nos vídeos. Lá existem pessoas que acordam todos os dias sem saber se vão conseguir pagar o aluguel. Idosos que precisam escolher entre comer ou comprar remédios e jovens que carregam um peso enorme nas costas por causa das expectativas da sociedade. É como olhar para um bolo lindo por fora, todo cheio de confeitos, e só depois perceber que por dentro ele está despedaçado. Muitas famílias vivem em casas apertadas, algumas quase sem luz e outras passam por dificuldades tão grandes que nem parecem possíveis em um país cheio de tecnologia. Essa diferença entre o que o mundo vê e o que realmente acontece faz a Coreia do Sul parecer dois lugares ao mesmo tempo. Um é cheio de glamour, músicas famosas e prédios que tocam o céu. O outro é silencioso, escondido e cheio de histórias que poucas pessoas conhecem. E é justamente quando começamos a entender essa divisão que entramos numa parte ainda mais fascinante. A forma como a geografia do país ajuda a construir esses contrastes. Porque, assim como sua sociedade, o próprio território da Coreia do Sul mistura paisagens antigas e modernas de um jeito tão inesperado que parece até que alguém juntou pedaços de tempos diferentes para contar uma mesma história, algo que vamos perceber com ainda mais clareza no próximo capítulo. A Coreia do Sul é como um daqueles livros que, quando você abre, cada página mostra um cenário completamente diferente, mas todos fazem parte da mesma aventura. Se você viajar por lá, vai perceber que em um momento está andando por entre arranha-céus tão altos que parecem conversar com as nuvens, e logo depois pode virar uma esquina e se encontrar diante de um templo antigo, tão silencioso e cheio de história que parece ter parado no tempo. Esse encontro entre o muito velho e o muito novo acontece o tempo inteiro, criando uma sensação de que dois mundos vivem juntos sem brigar, como se fossem vizinhos que aprenderam a se respeitar. Seul, a capital, é o melhor exemplo disso. Enquanto de um lado existem shoppings gigantes, luzes coloridas e avenidas sempre movimentadas, do outro há mercados de rua, onde o cheiro de comida tradicional se espalha e montanhas verdes surgem atrás dos prédios, lembrando que a natureza sempre esteve ali primeiro. O mais curioso é que mais de 70% do país é formado por montanhas, e elas aparecem de repente no meio das cidades, como se tivessem decidido ficar para observar o crescimento rápido do país. Em lugares como a ilha de Jeju, a paisagem muda ainda mais. Ali existe um vulcão adormecido, campos floridos que se estendem até onde os olhos alcançam e cavernas de lava que parecem túneis secretos criados pela própria terra. E tudo isso vive junto com a modernidade sem se misturar completamente, criando um contraste que deixa qualquer pessoa impressionada. Só que esse contraste não se limita à natureza e às construções. Ele também aparece nas histórias que formam o país. Porque para entender por que a Coreia do Sul é tão cheia de diferenças, precisamos voltar um pouco no tempo e lembrar que seu passado foi marcado por guerras, divisões e desafios que ainda hoje moldam a vida de quem vive lá. Algo que vamos descobrir ao avançar para o próximo capítulo. A história da Coreia do Sul é como um daqueles livros antigos que, mesmo cheios de páginas difíceis, conseguem explicar por que o presente é do jeito que é. Para entender o contraste entre o brilho das cidades modernas e as dificuldades que tantas pessoas enfrentam hoje, é preciso voltar algumas décadas e imaginar como era viver em um país que teve sua identidade constantemente ameaçada. No começo do século passado,
A Coreia inteira foi ocupada pelo Japão, e isso não foi apenas uma troca de governo. Foi como se alguém tentasse arrancar tudo o que fazia daquele povo quem eles eram. A língua coreana foi proibida, tradições foram escondidas e muitos trabalhadores eram obrigados a servir em condições duras e desumanas. O país, que antes já enfrentava suas próprias dificuldades, se viu sendo tratado como uma colônia que existia apenas para servir outro lugar. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou e a Coreia finalmente conseguiu se libertar, parecia que o pior tinha passado. Mas em vez disso, veio outra tragédia tão grande que atravessou gerações. A divisão da península. De um lado, ficou o norte, apoiado pelos soviéticos. Do outro, o sul, apoiado pelos Estados Unidos. Era como pegar uma família inteira e, da noite para o dia, separá-la ao meio, sem chance de despedida. Essa divisão não aconteceu apenas no mapa. Ela cortou lares, relacionamentos, histórias e sonhos. Em 1950, essa tensão explodiu na Guerra da Coreia, um dos conflitos mais violentos do século. Casas foram destruídas, cidades inteiras desapareceram e milhões de pessoas perderam tudo, até mesmo familiares de quem nunca mais tiveram notícias. Quando a guerra terminou, não houve paz verdadeira, apenas um acordo para parar de lutar, deixando uma ferida aberta que permanece até hoje, dividindo dois países que antes eram um só. O mais surpreendente é que, mesmo com tanta destruição, o Sul encontrou forças para se levantar. A reconstrução foi tão rápida que muitas vezes parece um milagre, mas um milagre construído à base de sacrifícios enormes. O governo investiu em educação, fábricas, exportações e tecnologia, criando as bases para empresas gigantes que hoje o mundo todo conhece, como Samsung e Hyundai. Só que esse avanço, tão admirado do lado de fora, foi pago com jornadas de trabalho duríssimas, pressão social incalculável e uma corrida contra o tempo que deixou muita gente pelo caminho. A Coreia do Sul moderna nasceu debaixo de esforço, suor e medo de voltar à pobreza, algo que ainda influencia o comportamento das pessoas até hoje. E é justamente aqui que começamos a entender como o passado molda o presente e como os efeitos dessas guerras continuam ecoando dentro das famílias sul-coreanas. Especialmente agora, quando o país enfrenta um problema que muda completamente o ritmo da vida. Uma população que envelhece rápido demais e nasce cada vez menos, algo que vamos explorar no próximo capítulo. Quando olhamos para a Coreia do Sul hoje, percebemos que o país carrega uma preocupação que não aparece nos prédios modernos nem nas luzes das grandes avenidas. As pessoas estão envelhecendo rápido demais e quase não nascem crianças para ocupar seus lugares. É como se o relógio tivesse começado a correr mais depressa para uns e desacelerado para outros. A expectativa de vida aumentou tanto que muitos coreanos chegam aos 90 anos, o que parece uma conquista enorme. Mas o problema surge quando vemos que, ao mesmo tempo, as famílias estão decidindo não ter filhos. E isso não é apenas uma tendência, é um fenômeno assustador. A taxa de natalidade caiu tanto que se tornou a mais baixa do mundo, como se todo um país tivesse apertado um botão de pausa na ideia de começar uma família. A verdade é que viver na Coreia do Sul pode ser muito cansativo. Seja criança ou adulto, a pressão para ser perfeito aparece em todos os cantos. Os jovens estudam por horas e horas todos os dias, disputam vagas em escolas concorridas e, quando finalmente começam a trabalhar, descobrem que a rotina é ainda mais pesada do que imaginavam. As jornadas longas, os salários que nem sempre acompanham o custo de vida e a competitividade fazem muitos se perguntarem se vale a pena trazer crianças para um ambiente tão exigente. Além disso, cuidar de um filho não é barato. Escolas, cursos, alimentação, moradia, tudo isso pesa, principalmente em cidades caras como Seul, onde um aluguel comum pode custar mais do que muitas famílias conseguem pagar.
É por isso que, mesmo com o governo oferecendo ajuda em dólares para incentivar casais a terem filhos, o problema continua crescendo como uma bola de neve que ninguém consegue parar. Ao mesmo tempo, os idosos enfrentam uma situação ainda mais delicada. Com menos jovens para sustentarem o sistema de previdência e cuidar das gerações mais velhas, muitos acabam vivendo sozinhos, com pouco dinheiro e sem apoio familiar. A ideia tradicional de que os filhos cuidam dos pais está desaparecendo, porque muitos jovens simplesmente não conseguem lidar com o peso financeiro e emocional dessa responsabilidade. Isso cria um círculo complicado. Quanto mais difícil é cuidar dos idosos, menos as pessoas querem formar famílias, e quanto menos famílias se formam, mais difícil fica sustentar a sociedade. A Coreia do Sul, que reconstruiu tudo do zero depois de guerras e pobreza, agora luta contra uma ameaça silenciosa que vem de dentro e que mexe com a estrutura de tudo. E esse cenário fica ainda mais complexo quando percebemos que, dentro dessa crise demográfica, existe outro fator que influencia profundamente o comportamento das pessoas. A pressão social, os padrões antigos e o machismo estrutural que ainda molda a vida de muitas mulheres coreanas, algo que vamos entender melhor no próximo capítulo. Quando tentamos entender por que tantos jovens na Coreia do Sul decidiram não formar famílias, percebemos que o problema não está apenas no custo de vida ou na falta de tempo. Existe algo mais profundo, quase invisível para quem olha de longe, mas totalmente presente na vida das mulheres coreanas. Um machismo que ainda respira forte dentro da sociedade. Mesmo que o país pareça moderno, tecnológico e cheio de novidades, muitas pessoas ainda seguem ideias antigas sobre como uma mulher deve agir, trabalhar ou até mesmo se comportar dentro de casa. Para muitas coreanas, crescer significa aprender desde cedo que elas precisam ser responsáveis pela maior parte do trabalho doméstico, mesmo que tenham uma carreira tão exigente quanto a de qualquer homem. É como viver com dois pesos ao mesmo tempo, tentando equilibrar expectativas de um século passado com as oportunidades de um século atual. Essa pressão se torna tão grande que várias mulheres decidiram simplesmente não participar desse jogo. É daí que nasce um movimento conhecido como 4B, que significa 4 recusas: não namorar, não casar, não ter filhos e não ter relações. Para elas, essa é uma forma de dizer que não querem viver dentro de regras que parecem feitas para limitar sua liberdade e colocar todas as responsabilidades sobre seus ombros. Muitas relatam que, ao entrar no mercado de trabalho, encontram ambientes onde seus esforços são minimizados, seus salários são menores e suas opiniões são menos valorizadas. Outras contam que dentro de casa ainda se espera que sejam elas a cuidar dos pais, dos sogros, da limpeza, da comida e, se tiverem filhos, de toda a educação infantil. Enquanto isso, os homens raramente enfrentam cobranças iguais. Esse tipo de desigualdade cria um clima em que o simples ato de pensar em se casar já causa medo e cansaço. A ideia de construir uma família deixa de ser um sonho e passa a parecer uma prisão. E não é apenas uma sensação simbólica, é algo que afeta diretamente a vida real. Muitas coreanas dizem que o casamento pode significar abrir mão da carreira, perder liberdade, assumir dívidas e aceitar viver sob regras que não fazem sentido para elas. Para piorar, parte da própria sociedade culpa essas mulheres pelos problemas do país, dizendo que elas deveriam cumprir seus papéis, como se suas escolhas pessoais fossem responsáveis pela crise da natalidade e pelo envelhecimento populacional. Essa culpa injusta cria um ambiente tóxico que empurra cada vez mais mulheres para longe desses modelos tradicionais. E se a pressão social e o machismo já tornam difícil a ideia de formar uma família,
Tudo fica ainda mais complicado quando lembramos que existe outro problema grave crescendo dentro das casas coreanas: a violência doméstica. Um tema doloroso, mas essencial para entender por que tantas mulheres rejeitam o casamento e têm medo de repetir padrões que parecem nunca desaparecer. Algo que se torna ainda mais evidente no próximo capítulo. Quando olhamos para a vida das mulheres na Coreia do Sul e tudo o que elas enfrentam dentro de uma sociedade tão rígida, percebemos que não é apenas a pressão social que as afasta do casamento. Existe algo ainda mais doloroso e silencioso que pesa sobre elas: a violência dentro de casa. Enquanto as novelas coreanas mostram romances perfeitos, cheios de carinho e gestos delicados, a realidade vivida por muitas mulheres é completamente diferente. Em vez de segurança, algumas encontram medo. Em vez de apoio, encontram controle. E em vez de parceria, enfrentam agressões que se escondem atrás de portas fechadas. Isso faz o casamento deixar de ser visto como um passo natural e se transformar em um risco, algo que pode engolir a liberdade e até a própria identidade da mulher. A situação se torna ainda mais difícil quando lembramos que a rotina de trabalho na Coreia é sufocante. Muitas pessoas passam mais tempo no escritório do que em casa, e quando finalmente voltam, estão tão cansadas que mal conseguem respirar. Agora imagine juntar essa exaustão diária com um casamento onde a mulher precisa fazer praticamente tudo sozinha: trabalhar fora, cuidar da casa, lidar com cobranças sociais e ainda enfrentar relacionamentos onde o respeito nem sempre existe. É compreensível que tantas coreanas digam que preferem ficar sozinhas do que se arriscar em um ambiente onde podem perder a paz ou a segurança. De fato, pesquisas mostram que cerca de 65% das mulheres não querem casar nem ter filhos, e esse número cresce a cada ano. O mais triste é que, em muitos casos, quando essas mulheres pedem ajuda ou tentam denunciar abusos, ainda encontram dificuldade para serem ouvidas. Parte da sociedade insiste em acreditar que problemas familiares devem permanecer dentro da família, como se pedir socorro fosse uma vergonha. Isso faz com que muitas se calem, alimentando um ciclo de medo e silêncio. Outras simplesmente decidem evitar o casamento para não terem que enfrentar o que tantas já enfrentaram antes delas. E essa rejeição ao casamento não é uma rebeldia sem motivo. É uma resposta natural a um ambiente inseguro, desequilibrado e desgastante. Mas enquanto muitas mulheres lutam para sair desses padrões, existe uma outra parte da Coreia do Sul que se torna impossível ignorar, porque ela mostra como a desigualdade afeta toda a sociedade, não apenas dentro das famílias. A pobreza escondida nas grandes cidades, especialmente nos porões onde tantas pessoas vivem, revela um lado ainda mais sombrio do país, onde sobrevivência e esperança disputam espaço em ambientes apertados e perigosos. E é por esses lugares que vamos passar ao entrar no próximo capítulo. Quando pensamos na Coreia do Sul moderna, com seus prédios brilhantes e tecnologias impressionantes, é difícil imaginar que bem debaixo desse universo futurista exista um mundo que parece ter saído de um filme triste. Mas, na verdade, os filmes não inventaram nada. Eles apenas mostraram aquilo que muitas pessoas preferiam não ver. Parasita, por exemplo, chamou atenção no mundo inteiro por mostrar uma família vivendo em um porão úmido e apertado. Só que, para milhares de coreanos, aquilo não é ficção. É simplesmente a vida real. Esses lugares, conhecidos como Banjira, surgiram décadas atrás, quando o país temia ataques do norte e construiu espaços subterrâneos para servir de refúgio. Com o tempo, a pobreza transformou esses refúgios em moradias permanentes, e famílias inteiras passaram a viver ali, espremidas entre paredes úmidas e janelas que mal deixam entrar a luz.
Nos Bandirra, as pessoas convivem diariamente com mofo, vazamentos, insetos, falta de ventilação e, pior ainda, o medo de enchentes que podem transformar tudo em um verdadeiro pesadelo. Em 2022, quando chuvas fortíssimas inundaram partes de Seul, algumas famílias não conseguiram sair dos porões a tempo. Histórias assim mostram que a pobreza não está longe dos prédios modernos. Ela está do lado deles, quase colada nas paredes, como se fosse um segredo que ninguém consegue esconder para sempre. E o mais impressionante é que enquanto uma parte da cidade sobe cada vez mais alto, com apartamentos luxuosos que custam milhões de dólares, outra parte vive literalmente abaixo do chão, tentando sobreviver ao dia seguinte. A desigualdade na Coreia do Sul é tão grande que chega a parecer duas realidades que não têm ligação nenhuma uma com a outra. De um lado, pessoas que vivem conectadas à tecnologia mais avançada. Do outro, trabalhadores que passam horas recolhendo papelão nas ruas para ganhar alguns dólares. É como se o país tivesse crescido rápido demais, deixando para trás aqueles que não conseguiram acompanhar a corrida. Esse abismo social não está escondido em montanhas distantes ou cidades pequenas. Ele acontece bem no coração das maiores metrópoles coreanas, onde o brilho das telas ilumina ruas estreitas e silenciosas, onde a esperança tenta resistir. E é justamente nesse espaço entre riqueza e necessidade que começamos a encontrar outro fenômeno surpreendente: as favelas coreanas. Lugares que, embora diferentes das que conhecemos em outros países, carregam o mesmo sinal de alerta. E é para essas comunidades escondidas, cheias de histórias e cicatrizes, que seguimos no próximo capítulo. Quando pensamos em favelas, é comum imaginarmos países distantes da realidade tecnológica da Coreia do Sul. No entanto, basta caminhar por certos bairros para descobrir que ali também existem comunidades inteiras vivendo em condições precárias, embora elas quase nunca apareçam nas fotos turísticas. Uma das mais conhecidas é Gamcheon, em Busan, que muitos chamam de Santorini coreana. As casinhas coloridas, as ruas estreitas e as esculturas espalhadas por ali fazem o lugar parecer um cartão postal. Mas essa beleza toda nasceu de um passado doloroso. Gamcheon surgiu quando famílias pobres, sem ter para onde ir depois da guerra, ocuparam as encostas da montanha e construíram suas casas improvisadas. Só décadas depois, artistas começaram a transformar a região, dando a ela uma aparência charmosa que atrai gente do mundo inteiro. Mas essa transformação não aconteceu em todos os lugares. Em Seul, bem no coração da cidade, existe uma favela que mostra a parte mais dura dessa realidade: Guryong. Ali, quase 2.000 moradores vivem em barracos feitos de madeira, metal e até pedaços de lona, enfrentando invernos rigorosos sem aquecimento adequado. As ruas são tão estreitas que 2 adultos muitas vezes não conseguem passar lado a lado, e o risco de incêndios sempre está presente. Muitos desses moradores dependem de pequenos trabalhos informais para sobreviver, como catar papelão e separar lixo reciclável, recebendo apenas alguns dólares por longas horas de trabalho. Enquanto isso, a poucos minutos dali, arranha-céus de luxo brilham como se vivessem em outro planeta. O mais impressionante é perceber que essa favela nasceu não por escolha, mas por expulsão. Quando Seul se preparava para sediar os Jogos Olímpicos de 1988, o governo queria mostrar ao mundo uma cidade limpa, moderna e organizada. Por isso, muitas famílias pobres foram removidas à força de suas casas para que as áreas mais próximas aos estádios parecessem impecáveis. Sem ter para onde ir, elas ocuparam terrenos vazios, montaram abrigos improvisados e, pouco a pouco, construíram a comunidade que existe até hoje. Para muitos moradores, Guryong representa não apenas um lugar para viver,
mas a única opção possível diante de um mercado imobiliário inacessível, onde até mesmo apartamentos pequenos podem custar valores impossíveis de alcançar. Enquanto turistas tiram fotos em Gamcheon e moradores de luxo entram e saem dos prédios sofisticados de Gangnam, as famílias de Guryong continuam tentando manter sua rotina, sempre com medo de perder aquilo que, apesar de frágil, ainda é seu lar. Incêndios, despejos e obras ao redor ameaçam a comunidade diariamente e promessas de realocação segura raramente saem do papel. Esse contraste brutal entre riqueza e pobreza, tão perto uma da outra, prepara o terreno para uma pergunta inevitável. Como um país tão desenvolvido ainda convive com desigualdades tão profundas? E é justamente quando nos aproximamos dessa pergunta que entramos no próximo capítulo, onde os extremos se tornam ainda mais claros. Lá, a distância entre luxo e miséria se mede não em quilômetros, mas em poucos passos, e cada rua conta uma história completamente diferente da anterior. Ao caminhar pelas ruas de Gangnam, tudo parece ter sido planejado para impressionar. As vitrines brilham como se tivessem sido polidas um minuto antes. Os prédios espelhados refletem o céu como gigantes de vidro e as pessoas circulam com pressa como personagens de um futuro que já chegou. É um lugar onde apartamentos podem custar milhões de dólares e onde grandes marcas internacionais disputam quem vai chamar mais atenção. Mas o que muita gente não imagina é que a poucos passos desse cenário exuberante existe um mundo completamente diferente, quase como se alguém tivesse virado uma esquina e trocado de país sem perceber. Ali estão pequenas casas improvisadas, barracos feitos de metal e madeira, e ruas tão apertadas que parecem esconder segredos que ninguém quer ouvir. Essa área pobre, escondida por trás de muros, não é nova nem temporária. Ela começou a se formar quando pessoas expulsas de outras regiões de Seul, principalmente durante a preparação para grandes eventos, ficaram sem alternativa e buscaram refúgio em terrenos próximos à região mais rica da cidade. Essas famílias, sem acesso à moradia digna, construíram com as próprias mãos abrigos que, com o tempo, se transformaram numa comunidade inteira. É um lugar onde o inverno é cruel, porque os barracos quase não têm aquecimento, e o verão é sufocante, porque o calor fica preso nas paredes de metal. Ali, a falta de banheiros, o risco constante de incêndios e a instabilidade das construções fazem parte do cotidiano de pessoas que tentam sobreviver com trabalhos informais, muitas vezes recebendo apenas alguns dólares por longas jornadas. Enquanto isso, do outro lado da rua, a vida parece seguir um ritmo completamente diferente. Carros de luxo passam por avenidas largas, cafés elegantes ficam sempre cheios e novos empreendimentos surgem o tempo todo, como se a riqueza tivesse raízes profundas naquele chão. Mas basta subir uma pequena colina ou atravessar um beco para encontrar a comunidade que muitos preferem fingir que não existe. A proximidade entre esses dois mundos é tão impressionante que, em alguns pontos, dá para ver barracos e arranha-céus dividindo o mesmo horizonte, como se disputassem espaço em silêncio. E não é raro que moradores da região rica sequer saibam que, atrás daqueles muros, vivem famílias que enfrentam dificuldades tão severas. A cidade tenta, de tempos em tempos, esvaziar a comunidade, prometendo realocação, moradias melhores e novos projetos urbanos. Porém, essas promessas raramente se cumprem. Em vez disso, surgem novas tentativas de despejo e, algumas vezes, incêndios que devastam dezenas de casas, deixando moradores sem ter para onde ir. O contraste é tão evidente que parece até simbólico. Enquanto Gangnam se veste de luzes e riqueza,
O outro lado luta para manter um teto que não desmorone. E é justamente nesse encontro de extremos que percebemos como os problemas sociais da Coreia do Sul são profundos e complexos, afetando não só quem mora em barracos, mas toda a estrutura de um país que cresce rápido demais. E quando pensamos em tudo isso, percebemos que existe um grupo que sofre ainda mais com esse desequilíbrio: os idosos. Muitas vezes esquecidos, sem apoio e sem recursos. Eles enfrentam desafios tão pesados que chegam ao limite do desespero. E é para essa parte ainda mais triste e silenciosa da história da Coreia do Sul que vamos avançar no próximo capítulo. Quando chegamos à parte da história que fala sobre os idosos na Coreia do Sul, percebemos que estamos diante de um dos capítulos mais tristes e silenciosos de todo esse cenário. Em um país onde a população envelhece rapidamente e quase não nascem crianças, muitos idosos acabam ficando completamente sozinhos, como se tivessem sido esquecidos pelo próprio tempo. Sem filhos que possam ajudar, sem apoio financeiro suficiente e enfrentando um custo de vida altíssimo, milhares de pessoas mais velhas precisam encontrar maneiras desesperadas de sobreviver. Alguns dependem de pequenos trabalhos que pagam apenas alguns dólares por longas horas de esforço, enquanto outros, especialmente mulheres entre 50 e 70 anos, acabam entrando na prostituição porque simplesmente não têm outra forma de colocar comida na mesa. É um retrato chocante que mostra o quanto a velhice pode ser cruel quando não existe amparo. Esse abandono não acontece apenas nas ruas, ele também vive dentro das casas. Muitos idosos recebem uma aposentadoria tão pequena que mal conseguem pagar o básico. A falta de políticas públicas eficientes, aliada à mudança nos valores familiares, criou um vácuo onde pessoas que trabalharam a vida toda passam os últimos anos tentando sobreviver com o mínimo possível. E quando a solidão, a pobreza e a sensação de peso emocional se juntam, o resultado pode ser devastador. A Coreia do Sul tem uma das maiores taxas de suicídio entre países desenvolvidos, e os idosos representam uma parte significativa desses números. São milhares de vidas perdidas todos os anos, pessoas que chegam ao limite por não enxergarem mais esperança. Para muitos, o sentimento de ser um fardo é tão forte que parece não haver saída. E embora a sociedade coreana seja conhecida por sua disciplina e dedicação ao progresso, essa busca por crescimento deixou para trás uma geração inteira. Em grandes cidades, é comum encontrar idosos catando papelão pelas ruas geladas ou vendendo pequenos produtos nas calçadas, enquanto pedem a si mesmos mais um dia de força. Mas essa força nem sempre é suficiente. A combinação de abandono familiar, falta de recursos e sofrimento psicológico cria um cenário que parece invisível para o resto do mundo, mas que grita dentro das ruas estreitas e silenciosas, onde muitos idosos passam seus últimos anos. E quando juntamos tudo o que vimos até aqui, a pressão social, a desigualdade, o machismo, os porões apertados, as favelas escondidas e a distância entre luxo e miséria, percebemos que a Coreia do Sul, apesar de toda sua beleza e modernidade, carrega problemas profundos que não aparecem nas telas brilhantes ou nas músicas famosas. É um país dividido entre o futuro que já chegou e as sombras que ainda não foram enfrentadas. Entender esses contrastes nos ajuda não apenas a conhecer melhor a Coreia, mas também a lembrar que toda nação tem histórias que não aparecem nos cartões postais e que olhar para a realidade completa é a única forma de compreender o que realmente acontece sob a superfície.